por Jesus, a nova proclamar nos antros de aflição, misérias, mal e dor, cristãos anunciai que o Pai quer derramar o bom Consolador. Louvado seja o Cordeiro eternamente. Uricalabassuri andalamanaia. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Príncipe da Paz, ao Pai da Eternidade. Glória, glória ao Leão da tribo de Judá, aquele que era, que há de vir, o Deus Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o mensageiro de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória, 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 glória ao Príncipe da Paz. Ó meu Senhor, meu Salvador, obrigado, meu Pai, pela tua morte e ressurreição, porque assim, meu Senhor, o teu Espírito foi derramado sobre todo aquele que te obedece. Uricalabassuri cantalabaia. Porque lá em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro diz que o Espírito Santo é derramado sobre aqueles a quem obedece a Jesus. Quem quer ir por Jesus, a nova proclamar nos antros de aflição, misérias, mal e dor, cristãos anunciar que o Pai quer derramar o bom Consolador, o bom Consolador, o bom Consolador que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu. Ó, ide proclamar que o Pai quer derramar o bom Consolador. No mundo de horror, a luz enfim brilhou, que veio dissipar as sombras de terror. Também o nosso Pai aos seus fiéis mandou o bom Consolador, o bom Consolador, o bom Consolador que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu. Ó, ide proclamar que o Pai quer derramar o bom Consolador. É o Consolador que traz a salvação aos que aprisionou o grande tentador. Dizei que veio já com todo o coração o bom Consolador, o bom Consolador, o bom
proclamar que o Pai quer derramar o bom Consolador. Oh glória, Ó grande e eterno amor, ó gozo divinal que tenho em proclamar o dom de meu Senhor, pois mora já em mim poder celestial, o bom Consolador, o bom Consolador, o bom Consolador que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu. Ó, ide proclamar que o Pai quer derramar. oh glória, 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 labaraçuiando de calabá. Glória, 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 labara, labara, labara. Ó gozo divinal que tenho em proclamar o dom de meu Senhor, pois mora já em mim poder celestial, o bom Consolador, o bom Consolador, o bom Consolador que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu. Glória a Deus. Ó, ide proclamar que o Pai quer derramar o bom Consolador. Ó grande e eterno amor, Ó grande Uri e eterno calabacida. amor, ó Uri calabacuri, gozo calabas. divinal ui alabaço, que calabás. tenho em proclamar O dom de meu Senhor, pois mora já em mim poder celestial, o bom Consolador, o bom Consolador, o bom Consolador que Deus nos prometeu. Louvado seja o Filho de Já Deus. desceu. Ricalabaçuiando e Ide ralabás. proclamar que o Pai quer derramar o bom. Diga, Senhor, consagro a minha vida a Ti. Toma a minha vida em Tuas mãos. Hino 432 da harpa. Toma a nossa vida em Tuas mãos, Senhor Jesus. Direciona todo o nosso ser, corpo, alma e espírito, para fazer a Tua vontade, ó meu Senhor, porque o que importa é fazer a Tua vontade, não a nossa, porque a nossa vontade ela não é boa, nem perfeita, tampouco agradável, mas a do meu Senhor ela é sim boa, perfeita e agradável. Ó meu Senhor, consagro corpo, alma e espírito a Ti. Te apresento o livro de oração, Pastor Liberato, missionário Carim, as almas que estão aqui. Te apresento, Senhor, com a autoridade que o Senhor me concedeu para apresentar as vidas. Te apresento em Tuas mãos, pedindo todos os dias da nossa vida, nos livra do engano da mentira e nos conduz, Espírito Santo, na santidade. Oh, até aí, meu Pai, a Tua glória, pelo sangue e a misericórdia do Cordeiro, porque é o Senhor que faz todas as coisas.
Obrigado, meu Senhor. Obrigado pelos grandes livramentos que o Senhor nos deu e nos dá todos os dias. E que a tua palavra, Senhor, se cumpra, que está escrito em Filipenses capítulo 2, 8, 9 e 10. Que o Deus Pai deu o nome, que este nome é soberano, está acima de todo nome, poder e autoridade e principado, que se nomeia no céu, na terra ou debaixo da terra, para que todos, ao ver este nome, venham se ajoelhar e venham confessar com suas bocas que este nome é Senhor, para a glória do Deus Pai. Este nome é Jesus de Nazaré. Que os principados continuem sendo queimados, continue que o fogo venha aumentar 707 milhões vezes 707 milhões, porque você já perdeu, Jesus já me falou. Você perdeu, Satanás, você já perdeu as almas. Uricalabassuri canta labaia, porque Jesus venceu e conquistou as almas no Calvário. Uricalabassuri anda lamanaia. Diga, levante as suas mãos e diga: Satanás, levante as suas mãos com fé e diga: Satanás, o sangue de Jesus te venceu no Calvário. Diga: Satanás, o sangue de Jesus te repreenda e te queima da cabeça aos pés. Queima, 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 queima da cabeça aos pés. O sangue de Jesus te repreenda, ó querubim caído, ó querubim vaidoso. Uricalabassuri canta labaia, porque a vaidade te derrubou e a tua cama, Isaías diz que será coberto de bichos no inferno. Isaías 14. Cai por terra maligno, tenha os seus planos desfeitos agora, os seus planos de morte contra este rebanho, tenha agora desfeito, pelo poder que há no nome, pelo poder que há no sangue, pelo poder que há no nome, pelo poder que há no sangue, pelo poder que há no nome, pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Perca a tua força agora, legiões do universo, das nuvens, legiões dos ares, da terra, do corpo, alma e espírito humano. Você que habita, caia por terra, perca a sua força de resistência, perca agora o seu poder, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Seja amarrado, é uma ordem que eu dou, pastor Liberato. Sejam amarrados, caiam no chão todos os espíritos malignos, aonde você estiver, no corpo ao espírito, em qualquer causa da nossa vida, área e caminho, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus, seja queimado e serás lançado no mais profundo abismo. Em nome de Jesus, que a igreja diga que assim seja. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Jesus. Possas sempre tu por mim opera teu grande amor, a minha alma lava, Salvador. Oh, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Jesus, tua para sempre, sim. Oh glória, que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna mansão. Minha voz se faça ouvir, a minha alma lava, Salvador. Oh,
tua para sempre, sim. Seja O meu tempo já consagrado. Uricanta labassuri alabaia, uricalabanaia, o glória. Que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, oh, do teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Jesus. Oh glória, meu Senhor, oh Espírito Santo, nosso Deus. Toma, ó Deus, o meu querer. Faze o teu, Faz o teu, ó Salvador. Hoje habita no meu ser. Enche-me do teu fervor. A minha alma lava. Oh glória, Abaxuria, Labaraia, Calabana, Uricalabassuri, Andalamaia. Oh meu Senhor, recebe, Senhor, a nossa gratidão. minha vida toma Para ser Jesus, tua para sempre, sim. ó Vai louvando, recebe glória. Jesus. O Espírito Santo, Ele leva o louvor, louvor santo, é inspirado por Ele, Ele que leva, é composto por Ele e é levado por Ele ao céu. Uricalabassuri, calabás. Sem Ele, ninguém pode fazer nada. A minha alma lava, Salvador, oh, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Jesus, tua para sempre, sim. Oh glória, meu Senhor. ó recebe-me Jesus. Oh glória. Quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador, hoje vem nos consagrar. A minha alma lava, Salvador, oh, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Jesus, tua para sempre, sim. Oh glória, diga glória, glória, glória a ti, meu Salvador. Santo, santo, grande, eterno Deus. Hino 71 da harpa. Hino 71. Santo, 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 grande, eterno Deus. Oh glória, meu Salvador eterno. Como é bom ser perdoado por ti, ser lavado pelo teu sangue, ser purificado, ter, meu Senhor, todas os respingos de lama te retirado pelo teu sangue, por tua misericórdia, Senhor, porque está escrito que o Senhor honra aqueles que o honram, aqueles que lutam contra o pecado, o mundanismo, assim como o Senhor lutou. E o Senhor lutou tanto contra o pecado, o mundanismo, que os fariseus mundanos mataram o Senhor.
porque o Senhor ia contra eles, porque o Senhor é do céu, é santo, nós somos da terra pecadores, mas aquele que lutar contra o pecado, este alegra o teu coração. Uricalabás, uricalabás. Santo, Santo, grande eterno Deus, com alegria nós te louvamos, Rei dos reis e Criador dos céus, humilhado te adoramos. Honra e glória em ti miramos, pois foi rasgado na cruz o véu. Santo para sempre és tu, Senhor, nas batalhas és vencedor. Oh glória, alabás. Adorai, ó terra, céu e mar, toda a igreja, seus mensageiros, reunidos, vinde suplicar, dons celestes, pois sois herdeiros de Deus e com Jesus co-herdeiros da glória que jamais vai findar. Santo para sempre és tu, Senhor, nas batalhas és vencedor. Rei dos séculos, grande eterno Deus, tu és veraz e incompreensível, Criador da terra e dos céus, és o ancião invisível, habitas na luz inacessível, lá morarão os remidos teus. Santo para sempre és tu, Senhor, nas batalhas és vencedor. Adorai, ó terra, céu e mar, toda a igreja. Adorai, ó terra, céus e mar, toda a igreja, seus mensageiros, reunidos, vinde suplicar. Peça os dons, uricalabaçu e alabás. Peça ao Espírito Santo o batismo com fogo. Uricalabaçu e randalamanai. Glória, glória, glória. Glória que jamais vai findar. Santo, derrama, Senhor, o dom da humildade, 7 vezes mais do que o Senhor derramou no mês de maio sobre este mês, sobre nós, da sinceridade, da confissão, do reconhecimento dos erros, da reconciliação, do conserto. Ó Pai, como do amor, 7 vezes mais o dom sobrenatural da fé, do discernir os espíritos. Ó meu Senhor, o dom do conhecimento, de expulsar os demônios, curar os enfermos, o dom da visão, o dom da revelação. Ó meu Senhor, o dom da interpretação de sonhos, o dom de ensino da palavra, o dom da ousadia, intrepidez, paz, saúde, prosperidade e alegria do Espírito Santo, pelo Espírito Santo, o dom da santificação do corpo, alma e espírito. Ó Paizinho querido, o dom gratuito da salvação e vida eterna.
Diga glória, 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 glória. Sempre és tu, Senhor. Nas batalhas és vencedor. Oh, glória, meu Senhor. Glória, glória, glória. Rude Cruz. É o quarto agora, né? Quarto hino. Rude Cruz. Estamos proposto 7 hinos da harpa. Aí a gente só louva a harpa, né? Aqui. Mais 7 hinos nesse mês de junho. Oh, glória, meu Senhor. Os hinos da harpa são hinos inspirados. Os hinos, para a revelação que o Espírito Santo me deu, os hinos, quem faz é Ele mesmo. É Ele que faz, não é o homem. Quem faz os hinos é Ele mesmo que faz, o próprio Deus. Ele compõe. E esses hinos são cantados no céu pelos anjos. E no tempo certo Ele inspira aquele servo, aquela serva que está andando na santa doutrina, nos seus santos ensinamentos, na santidade. Aí Ele inspira, Ele é santo, Ele vai inspirar quem é santo, quem está andando em santidade, está andando longe do mundo, está se humilhando aos pés do Cordeiro. Então Ele pega esses hinos que Ele mesmo compõe, que canta no céu com os anjos, e traz para essas pessoas. E muitas delas têm se desviado da fé depois, né? Mas não interessa. O que interessa é que Ele que faz esses hinos e traz. Como esses hinos gospel, né? Grande maioria, para dizer todos. Você olha para o cantor é todo mundano, vaidoso. Quem inspirou ele? Quem foi que inspirou ele a fazer esse louvor? Quem foi que compôs e inspirou ele? Quem foi? Satanás. Você vê o cantor fazendo vaidoso, a vaidade derrubou ele. Nós vamos ler aí na Bíblia. Então, quando você vê esse tipo de gente cantando um hino louvor, todo na vaidade, buscando fama, riqueza, uns é na vaidade, então por a vaidade, outros por fama, por riqueza. Foi Satanás que escreveu o louvor e que deu esse louvor, passou para ele, não foi o Espírito Santo. Tanto é que faz sucesso só no mundanismo, né? Até as pessoas do mundo louvam. Uma pessoa que está no mundo, ela ainda está acorrentada, precisa ser liberta. Jamais ela vai achar um hino bonito, um hino santo bonito, jamais ela vai achar, enquanto ela não produziu arrependimento nela. Ela vai ouvir um louvor mundano que exalta homem, que exalta não sei o que, e vai ficar, ou vai ouvir um rock, uma coisa, e vai ficar animada, né? Porque o espírito que está nela ali não é do mundo. Então ela vai se interessar por essas coisas. Ela precisa se libertar para poder começar a ter interesse por esses hinos. Então, para a gente ficar esperto em tudo que a gente está ouvindo, sem contar que chama o autor do autor, né? O autor que chama o escritor do hino, né? O compositor, né? Compositor do hino, para ficar perto da pessoa. Aí não dá certo não, né? Que ele fique bem longe, o bicho velho, né? Vamos lá. Rude Cruz, né? Rude Cruz. Esse é o quarto, é? Pronto, aí fica 3 aqui na harpa para a gente começar a palavra. Rude Cruz, feche os seus olhos, que esse louvor é conhecido, e fale com o Espírito Santo, com Deus. Como emblemas de vergonha e dor, mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Até por
Narabasuri anduri canta desde lá. a glória Urialabasuri canta lá do banachanda lá. céu, o Narabashalaba naralaba Cordeiro naricanta de lá. Deus, Sikalabasuri ao canta lá basuri anduri calaba. Uri calabasuri calaba. baixou. Nuriambarasuri canta lá. Essa Suri anduri cruz calaba. tem pra mim atrativo sem Marasuri fim, calabas. porque nela Narabasuri andalabas. Jesus me Naralabasuri salvou. calabas. Suri andalabas. Sim, eu amo a mensagem Oh, glória, da cruz. Oh glória, É Espírito Santo. morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, Oh glória. é por uma coroa trocar. Nesta Obrigado, meu Senhor. cruz padeceu Obrigado, e obrigado. por mim já Nuri morreu. calabasuri andalabana. Meu Jesus, para dar-me o perdão, e eu me alegro na cruz. Dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Obrigado, Pai, por nos É perdoar, morrer, eu por nos dar mais uma oportunidade, Senhor, por repreender a morte e o inferno pelo Teu sangue. Obrigado, Espírito Santo, por promover o arrependimento no nosso coração, pelos dons, pela Tua presença. Narabasuri canta labá, salamanara lahanda. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem nos buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou Labarabasuri canta proclamar. lanaia. Porque Ele está aqui. eu também Uriambasuri calabas. minha cruz. Naramanasuri anduri É calabas. por uma Narabasanda handaramaya. a trocar. Oh glória, Eu Senhor. aqui com Jesus, Oh, meu a Senhor. vergonha da cruz, quero sempre Oh, meu Salvador. levar Ó Espírito Santo, eu te amo. sofrer. Naramasuri andara canta labasuri anduri handuri canta Nos labas. buscar Uriandalamasuri anduri canta labas. no lar. Ele está aqui à minha direita, à minha esquerda, como sempre Ele está. Uricalabas, onde eu vi, eu sinto a chama do meu pé subindo e o braço dele aqui no meu. Uricalabasuri ralabai. Porque ele diz que aonde Jesus foi exaltado, aonde Jesus foi amado, aonde houver gratidão, aonde houver temor e santificação, aonde houver repúdio do mundanismo, do pecado, ali Ele está para inspirar o crente a exaltar aquele que vive para sempre,
aquele que tem o poder de sujeitar a Ele todas as coisas. Uricalabassuri andalamaia. Porque é uma ordem do Pai, quando introduziu o Filho no mundo, diz que todos os anjos o adorem. Uricalabassuri cantalabaia. Naramassuri cantalabaia. Porque não há salvação, não há outro nome. O Pai deu o nome de Jesus para sermos salvos e libertos. Obrigado, meu Senhor. Olhai para o Cordeiro de Deus, né? Olhai para o Cordeiro de Deus, livres do pecado, vós quereis ficar. Olhai para o Cordeiro de Deus, o Senhor de sangue é poderoso. Você não imagina a dor que o Senhor sentiu, profunda, o abandono e sem ninguém, para nem mesmo o Pai, né? Estava ali. Ele diz: Pai, por que me desamparaste? Que necessário se faria que ele passasse tudo aquilo. Uricalabassuri andalamaia. O sangue de Jesus te repreenda, Satanás. Oh glória. Olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para nos salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Oh glória, Senhor. As correntes estão sendo quebradas, os grilhões, as algemas, pelo teu sangue, pelo teu poder. Só temos a te agradecer, Senhor. Não importa se não estaremos sendo beneficiados, é importante que alguém esteja sendo beneficiado. Ó meu Senhor, ó meu Salvador, com essas correntes quebradas, mas nós somos beneficiados com a tua presença, que é infinitamente grandiosa. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele nos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombras são os demônios, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele
salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque Só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Oh, glória, glória, glória ao Cordeiro que foi morto, mesmo antes da fundação do mundo, nos tempos eternos, para que todo aquele que se arrependa e largue o pecado, o mundanismo. Faltam 3, não é isso? É isso? Faltam 3 louvores? Foram 4? Faltam 2, né? 2. A honra do Cordeiro, né? Precioso sangue. 123 da harpa. (123) da harpa. Glória a Deus. Glórias a Deus. Um dia Cristo voltará, ao acender o prometeu, do modo que subiu virá, há de ver o Rei Jesus, o povo seu. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá, e o poder consolador as fiéis promessas nos revelará. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Ó gozo sem comparação no dia do meu Salvador, com a muito grande multidão subiremos ao encontro do Senhor. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Bem-vindo sejas, meu Senhor, em tua gloriosa luz, e nossa fé terá valor. Nós dizemos, ora vem, Senhor Jesus. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Aleluia. Bem-vindo Sejas, meu Senhor, em tua gloriosa luz, e nossa
nossa fé terá valor. Nós dizemos, ora vem, Senhor Jesus. Muito breve, sim, Jesus virá. Alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Glórias a Deus, aleluias, aleluias. Falta só uma, não é isso? Hã? Ah, só uma lá do lado do cordeiro, que é a do hino daqui. Que a gente vai cantando aqui, demorou, mas a gente canta rápido, esquece. Vai passando. Vamos ao seu coração, esqueça de tudo e louve o Senhor. Esse hino é poderoso. O Senhor sempre me lembra dele. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis neste sangue lavados, com roupas que tão alvas são, nós pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvos mais que a neve, alvos mais que a neve, se neste sangue lavar. O sangue de Jesus te repreende e te queima, Satanás. Queima, 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 e todo o teu exército contigo. Queima, 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 queima. Queima, 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 queima. Queima, queima, queima. Porque há poder, há poder. Há poder no nome, há poder no sangue, há poder no nome, há poder no sangue, há poder no nome, há poder no sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus. Queima, queima os principais da potestade. Cai por terra agora, pomba gira. Cai por terra, espírito da sedução. Cai por terra agora, espírito da vaidade. Cai por terra acorrentado e queimado, ó espírito maligno das sete saias, Maria Mulambo, Maria Padilha, as sereias subaquáticas. Cai por terra agora o espírito das sereias. Cai por terra agora a rainha da costa. Cai por terra espírito da morte. O sangue de Jesus te venceu no Calvário. Larga as almas agora, larga a congregação, ó espírito da morte, capa preta, o das almas preciosas, o Exu das almas preciosas, o Exu caveira, Exu da meia-noite, o sete encruzilhada. Você maligno que recebeu a fotografia, recebeu a peça de roupa, você que recebeu esta vida através de uma oferenda, de um pacto demoníaco hereditário que vem passando de geração em geração. O sangue de Jesus
te repreenda e põe um ponto final no teu governo agora, ó espírito maligno, pacto voluntário e involuntário satânico, cai por terra agora, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Seja desfeito agora todo laço do inimigo, toda armadilha contra a vida destas pessoas, contra a família, os filhos, ascendente e descendente, contra as causas na justiça, contra os pedidos de oração. Sai da casa, sai do trabalho, larga agora o trabalho, vai saindo agora, espírito de desemprego, espírito da miséria, espírito devorador das finanças dos bens, vai saindo agora, espírito maligno chamado tranca-rua, você que tranca o tempo dessa pessoa, tem trancado a vida dela, você está amarrando ela no celular, nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook. Sai daí, espírito maligno do WhatsApp, porque tu foi revelado, pertence a Satanás. Larga agora essa pessoa, larga agora espírito maligno que age no YouTube, colocando intriga, briga, contenda, imoralidade. Sai agora, cai por terra, espíritos chamados sucubos, incubos, espírito de prostituição, que faz os casamentos espirituais no sono. Sai agora desta pessoa, sai agora dos nossos caminhos, sai agora espírito maligno chamado Perséfone, do submundo, da corrupção, da fornicação, do adultério. Larga agora, espírito da vaidade, o sangue de Jesus te repreenda. Sai agora, Exumirim, você que age nas crianças, nos adolescentes, o sangue de Jesus te repreenda agora. Vai saindo, espírito da desobediência, espírito palavrão. Sai agora, espírito maligno da palavra torpe, mesquinha e imoral. O sangue de Jesus te repreenda. Sai agora da igreja, abandona agora os santos. Vai saindo, ó espírito de acidente, você que tem tramado levar a vida dessa pessoa no acidente de carro, de ônibus, de caminhão, de avião, de moto, de acidente doméstico, de acidente de trabalho. O sangue de Jesus te repreenda agora. Sai agora dessa pessoa. Eu estou dando a ordem, vão saindo e caindo amarrado e sendo queimado, porque vão ser expulsos para o abismo. Espírito de enfermidade, sai agora da coluna dessa pessoa, larga os ossos dela. Eu, pastor Liberato, te ordeno. Sai agora dos nervos, dos tendões, dos músculos. Sai agora, espírito do vírus, do coronavírus, da virose, da bactéria e do fungo. Larga o sangue dessa pessoa, larga os pulmões dela agora. Sai do coração, sai do fígado, larga o pâncreas dela agora. É uma ordem que eu te dou, esôfago, gastripo reto. Sai agora dos ossos, sai dos olhos dela, sai dos cabelos das pernas, sai das unhas. É uma ordem que eu te dou agora. Eu, pastor Liberato, servo do Deus Altíssimo, sai agora, ó espírito maligno, você que foi mandado, recebeu o trabalho para colocar enfermidade nesta pessoa. O sangue de Jesus te repreenda, ó espírito da imoralidade, da sedução, você que anda junto, sai agora, cai por terra, abandona toda essa congregação, todas essas pessoas, abandona o livro de oração. Sai da agora, é uma ordem que eu te dou, ó espírito de assalto, de furto, espírito de sequestro, de estupro, espírito de homicídio, de suicídio, de depressão, de angústia. O sangue de Jesus te repreenda. Sai agora dessas pessoas, larga agora a igreja do Deus vivo. Sai agora de todos os nossos caminhos, em qualquer área que você tiver, qualquer causa que nós temos neste mundo, abandona agora as causas na justiça. Sai agora, é uma ordem que eu te dou, abandona este bairro, esta cidade de Fortaleza, estado do Ceará. Sai dos presídios agora, sai dos hospitais, sai agora dos pedidos de oração. Cai por terra agora, Satanás. Larga os nossos filhos agora. É uma ordem que eu te dou. Eu te ordeno com o poder e autoridade de Jesus de Nazaré. E você tem que obedecer. Obedeça e sai agora os nossos filhos.
Sai agora, eu te ordeno. Sai agora, coisa ruim, em nome de Jesus. Sai agora, em nome de Jesus Cristo. Abandona nossa casa, abandona agora nosso corpo ao espírito. Sai agora do subconsciente, espírito do engano, da mentira, da falsa revelação, do falso ouvir a voz de Deus, do falso sentir, dos falsos dons, espírito maligno chamado Elibras. O sangue de Jesus põe um ponto final no teu governo hoje. Sai desta mente, sai desse subconsciente, larga essas vidas, larga agora toda a igreja, larga agora as congregações. Eu te ordeno daqui, com o poder e autoridade de Jesus. Você que faz a pessoa sentir e pensar que está salva, que não tem que se santificar, que não tem que se separar do mundo, é você que tem que botar na cabeça dela que é bobagem, que é besteira, que não deve se santificar. O sangue de Jesus te repreende e te vence. Sai agora, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E espírito da mágoa, do ressentimento, da falta de perdão, da falta de humildade, o sangue de Jesus te repreenda. Caia por terra agora, espírito chamado Beelzebub, chamado Leviatã, que sai ao meio-dia, meia-noite. Cai por terra agora todos os feitiços lançados pelos feiticeiros satanistas, os maçons, lançados pelos subservientes de Satanás, pelas bruxas, os bruxos, pelos macumbeiros, pelo que faz voodoo, toda praga mandada, todo espírito de morte, espírito de sedução, todo espírito de engano, cai por terra agora, sejam acorrentados. Toda morte, todo inferno, toda tristeza e angústia, em nome de Jesus. E com a autoridade de Jesus Cristo, o Filho de Deus, eu te expulso, Satanás, todo o teu exército. Aonde estiver agora, caiam todos nas profundezas do abismo. Em nome de Jesus, de Jesus, de Jesus, todo mal sai. Em nome de Jesus, todo mal sai. Em nome de Jesus, todo mal sai. Em nome de Jesus, todo mal sai.